Começa agora o programa Cenários com Paulo Vieira Lima. Corrupção, ambição e ganância. Estas palavras ainda soam como algo mágico para abrir portas no Brasil e em boa parte do mundo. Será que não existem outras chaves para o sucesso? Cenários convidou uma especialista em neurociência e ela vai nos dar as respostas. Ela é Melcina Moura Moreno, paulistana, que se define como um amante da vida, da natureza, dos animais e das artes. Uma ourives de resultados extraordinários que permite a autolapidação que acontece com o despertar do potencial humano até obter a preciosidade desejada. Neste tom leve, quase romântico, começamos Cenários, que nesta edição não será tão leve assim. Vamos falar de ambição, ganância, corrupção e neurociência. Nossa convidada é Melcina, psicóloga, professora, doutora em neurociência, master coaching e presidente do Instituto Melcina Moura Moreno. Em pleno clima de combate à corrupção, delações e muitos episódios envolvendo um verdadeiro vale-tudo, aqui em Cenários, Melcina Moura vai nos ajudar a compreender melhor o que é ambição e ganância, fatores que têm levado muita gente à perdição. Bem-vinda, Melcina. Obrigada. Melcina, vamos direto ao assunto. O que é ambição? Ambição é um sentimento, é uma força que nos mobiliza. Desde que saibamos onde queremos chegar, temos estratégias específicas, éticas, para que possamos atingir o nosso estado desejado. E desta forma nós trabalhamos direcionado, determinado, empenhado e focado para a realização deste nosso objetivo ou estado desejado. Bem, mas no momento em que tudo está em xeque, como é que você vai ter parâmetro ético neste momento? Ou estou errado? Ainda há ética a se seguir neste país? Sim, existe ética a ser seguida não só no país, mas no todo, no mundo. Nós pensamos em ética quando nós pensamos na nossa escala de valores. Valor é aquilo que enraiza as nossas ações, é aquilo que determina as nossas ações. Então, se nós temos uma crise de valores, ou seja, se os nossos valores principais não são honestidade, sinceridade, respeito, elegância, nós vamos ter o quê? Quais valores como prioritários? O poder, o vale-tudo, o ganha-ganha. E isso em neurociência representa o quê? O cérebro reptiliano em ação. Então, o povo brasileiro, especificamente falando aqui do nosso país, nós estamos numa crise de valores. Logo, nós temos o quê? O inverso dos valores sustentáveis, dos valores morais, para apenas o valor do cérebro reptiliano, que é aquele que ganha a sobrevivência. Essa questão da crise, de certa maneira, seria até positiva, porque crise significa a possibilidade de mudança. Com relação à ética e da escala de valores, nós tivemos e temos, isso é cíclico, sempre há uma discussão sobre o que é isso, as coisas modificam-se. Nos anos 60, por exemplo, houve mudança bastante na questão dos costumes. O que assusta é que atualmente não há discussão de se isso será o correto ou não, e, no entanto, se pratica um conjunto de valores absolutamente subterrâneos e que acabam valendo. É isso? Infelizmente é isso. E o que a gente, quando a gente pensa na questão neurológica, da neuroplasticidade do cérebro, o que significa isso? Da possibilidade do cérebro se criar, recriar. O que está acontecendo é uma acomodação a diversas mudanças que não são positivas. Então, o povo não tem força para lutar contra aquela negatividade. Ele se acomoda, se adapta
e ele perde a sua ambição. Ele vai virar o quê? O ganancioso. Então, as mudanças, elas acontecem. Isso é cíclico? Sim, isso é cíclico. Só que o cérebro tem a capacidade de criar novas sinapses, novos caminhos. Só que, diante de uma infinidade de atitudes, de realidades tão conflitantes, o povo perde esta força de luta, de buscar fazer valer o seu valor. Que desde, né, Paulo, a gente sabe, desde o descobrimento do país, a gente não teve uma colonização cultural, nós tivemos uma colonização exploratória. Predatória, escravagista. E isso acontece até nos nossos dias. Então, o que acontece? O povo se sente sem voz. E aí ele começa a acreditar que é verdade tudo aquilo que apresenta para ele. Mas a gente está falando muito, você está falando muito na questão de povo. Mas o exemplo deve vir de quem acaba afirmando o conceito do que é ético, do que é moral, etc., que são as nossas elites, né? Não elite no sentido em que se passou a falar nos últimos tempos aí, não é? Elite intelectual, a elite cultural, enfim, esses segmentos da sociedade é que me parece tão inertes, né? Em relação à necessidade e à urgência. Né? Não vejo inércia, eu vejo a lei do ganha-ganha. Então não é que o povo, quando eu falo povo, eu estou falando o ser humano individual, conjunto, que faz parte de uma sociedade. Uhum. Nós elegemos pessoas, e essas pessoas, elite ou não, porque às vezes, né, as pessoas falam, é elite. O que é elite? Elite cultural? Não, elite cultural, eu não vejo mais tanto essa diferença no Brasil, não. Eu vejo apenas uma questão de representatividade. Pode não ser nem elite intelectual ou social, mas aquela pessoa que foi votada, ela se sente representante do povo. Ela deveria, e ela não é. Então, o povo fala assim, pô, mas eu votei nele, então aquela pessoa é excelente. E não é porque ela foi votada e ganhou que ela é excelência. Quer dizer, não foi sagrado. Não foi. E não adianta depois falar assim, eu em outro país, né, numa outra realidade. Mas foi o povo do interior que votou em mim, ele me queria, e aí eu posso fazer o que eu quiser? Não é assim. Né? Qual é a ordem real das coisas? A pessoa vai até a urna e ela coloca ali a sua esperança de que aquela proposta seja cumprida. Então, no cérebro dela tem assim, essa pessoa falou isso, ela vai cumprir isso, ela terá essas dificuldades, mas ela vai cumprir isso. Ponto. Vai lá e vota. Essa pessoa assume o poder, não faz, mas o povo já se esqueceu em quem votou. Ele já se sente sem força. É assim mesmo. Então ele não luta, ele não tem a ambição da mudança. Isso é realmente cultural, né? Até porque já se sabe que não adianta. A grande massa, a grande maioria aí, já tem em mente que não vai funcionar. Eu vou então pela pândega, eu vou pelo interesse de receber alguma coisa, mas nunca com aquela visão de que ele está indicando um representante para cumprir uma programação, etc. E o negócio ficou de tal maneira que nós tivemos ultimamente aí o fenômeno Tiririca, que dizia para as pessoas, o que você vai fazer lá? Não sei. Coloque lá que depois eu digo. E ele veio à câmera e disse o que ele estava fazendo. Pois é. Muito bem, nós estamos aqui conversando com a professora doutora Melcina Moura Moreno, que é Master Coaching, presidente do Instituto Melcina Moura Moreno. Ela é professora doutora em neurociência e estamos conversando sobre ambição, sobre corrupção e ganância. E nós vamos para o primeiro intervalo e voltaremos já já. Você está ouvindo o programa Cenários.
Os bastidores do jornalismo de redação estão no programa Jornalistas e Companhia. Toda semana, Eduardo Ribeiro comanda um time de colaboradores que traz as notícias de quem faz a notícia. O programa Jornalistas e Companhia é veiculado às quartas-feiras, às 6 da tarde, com reapresentações às quintas, às 10 da manhã e às sextas, às 8 da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Tem criança cuidando de criança, tem criança trabalhando nas ruas, tem criança trabalhando nas casas, tem criança trabalhando no campo, tem criança demais trabalhando por aí. Criança não pode trabalhar. Criança tem que brincar e estudar e precisa de carinho para se desenvolver e estudar. Escola, sim. Esse é o lugar da criança. Quem aprende tem futuro. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação. As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas e o universo da comunicação como você nunca ouviu antes. Isso é Making Off. O programa Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia. Reapresentações às sextas, 16 horas e sábados, 7 da noite. Making Off é apresentado pelos jornalistas Sérgio Lapastina e Regina Antonelli. Cenários está de volta. Estamos de volta com Cenários, hoje recebendo aqui a Melcina Moura Moreno, que é professora, doutora em neurociência, Master Coaching, presidente do Instituto Moura Moreno, conversando com a gente sobre ambição, ganância, corrupção nestes tempos de Brasil agitadíssimo. Melcina, no bloco anterior conversávamos sobre ambição e tudo mais. E qual a diferença entre ambição e ganância? Ambição acho que todos devem ter, não é? Ganância, nem tanto, me parece. Opa, não. Ganância nunca. Ambição é saudável. A ambição é aquilo que eu disse, é aquela força que nos mobiliza para a realização dos nossos projetos. A ambição está alicerçada nos nossos valores, é quando nós sabemos que o nosso bem individual também acontece e favorece o bem em grupo. A ganância não. A ganância, ela está centralizada no nosso cérebro reptiliano, e quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Existe o cérebro trino. O reptiliano é o nosso primeiro estágio cerebral. Ele se assemelha ao cérebro dos anfíbios, dos répteis. Então, ele fica ali parado e, de repente, ele vai e ataca. Ele só visa a sobrevivência. O mamífero, que é o segundo cérebro, ele já visa mais o social. E o racional, que só os seres humanos, só nós temos, ele é aquele que sabe ponderar entre os três. A ponderação é essa ambição, a ganância não, é o reptiliano. O que eu quero? Eu quero dinheiro. Ok, eu passo por cima do que estiver à minha frente, abaixo de mim, ao meu lado, eu não considero nada, vou lá e tenho meu dinheiro. Vou lá e ganho. É o ganha-ganha. Não há valor, não há medo, não há senso de responsabilidade. Eu fiz, eu ganhei, está pronto. Mas você... Não, eu não sabia. Não fiquei sabendo disso. Não, até porque não se pergunta de onde veio essa sua fortuna. Pois é. Mas ficamos sabendo depois, como dizia meus pais, pelas linhas travessas, que tinha uma mina, tinha aquilo, estava na cueca, era uma cobertura. E aí a pessoa ainda vem e fala assim, se eu fiz alguma coisa errada, nós devemos pagar por isso, realmente, devemos pagar por isso. Então, nós estamos vivendo num momento agora, no país, onde essas pessoas estão, pelo menos, sendo julgadas, sendo passíveis de um julgamento. Há uma certa transparência agora, né? Quero crer que sim.
até o final. Até agora, a denúncia, o levantamento das lebres está ok. Eu quero ver até o final. Então, para que haja, de fato, o sustentáculo ético disso, tem que ir até o final. E aquilo que foi feito de errado via ganância, via extorsão, e isto é crime, né? Isto é crime, esta ganância exagerada, ela é crime, ela é patológica, é uma neurose obsessiva, que é o eu quero ter. E qual é o seu limite do ter? Não importa, eu quero ter. E como é que fica o inconsciente coletivo nesses episódios todos? Me parece que não há ainda uma reação tão forte em relação ao que está de errado, porque no fundo a gente acha que os caras estão certos, ou não? Infelizmente, eu tenho de dizer a você que sim. No fundo, a pessoa fala assim, mas se eu estivesse lá, eu faria o mesmo. Eu também ia deitar a mão. Né? Tanto que eu compro o CD pirata, eu faço o gato da net, né, da TV a cabo, eu furo fila, eu não tenho a ética na hora do troco, então se o troco foi a menos, eu vou lá e brigo, faço estardalhaço. Mas se veio algum centavo a mais para mim, eu fico calado. Eu só nego imposto, eu faço tudo para... Então, graças a essa crença, essa cultura do povo brasileiro, do jeitinho, que eu tenho dó do Gerson, porque ele fez o slogan, né, o slogan do cigarro Vila Rica, coitado, você gosta de levar vantagem em tudo, certo? E isso se transformou numa lei, numa filosofia de comportamento que traduz o povo brasileiro. A mim não representa, nem a você, estamos aqui trabalhando. Então, na verdade, isso sim está no inconsciente coletivo do brasileiro. O levar vantagem em tudo. A lei de Gerson. Muito bem. Agora estamos conversando com a professora doutora Melcina Moreno. Melcina Moura Moreno. Isso. Que diante de uma personalidade dessa eu fico atrapalhado. Então, Melcina Moura Moreno, ela dirige o Instituto Moura Moreno, teve experiência fora do país, formada nos Estados Unidos. Qual a diferença que você vê em relação a outros países quando a gente está tratando de ambição e ganância? Olha, nos outros países a ganância ela até existe, mas em menor escala. Em menor escala, ela é sufocada pelas exigências que os cargos políticos exigem. Agora, ontem eu vi uma certa notícia, uma certa entrevista de um certo presidente, onde a gente começa a questionar até isso também, né? Então, não é um fato isolado do Brasil, já está um fato isolado global, mundial. Você acredita que nós estamos diante realmente de uma mudança onde o pior é que será adotado como padrão? Pior na nossa concepção. Sim, sim. O padrão, que é aquilo que todo mundo fala assim, isso é normal. Já é. Já é. Isso já é tido como normal. Uma pessoa pegar e falar assim, fulano de tal tem um cargo político e roubou. Normal. Agora, então, seguindo esse raciocínio, não fica assustador a gente ver a luta desse povo todo que procura pautar as coisas pelo que é legal e pelo que é legítimo? A luta pelo que é legal e pelo que é legítimo, ela não é silente, ela é ruidosa e ela é ouvida e ela é poderosa. Não é porque é considerado normal que eu tenho de tomar isso como normal para mim. São os meus valores que vão indicar isso. Então, se eu, um ser individual, não vejo isso, é padrão lá, mas eu não estou conivente com isso, eu tenho o poder, enquanto cidadã, de me unir a outros cidadãos e reverter essa situação. Quer dizer, são os micropoderes que volta e meia a gente volta a lembrar. Exatamente. Que você consegue. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco
Vamos para um rápido intervalo e voltaremos já já aí falando sobre corrupção. Você está ouvindo o programa Cenários. Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola. E um dia até consegui jogar profissionalmente. Mas lá pelos 20 e tantos anos conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão. Nos casamos, tivemos 3 filhos e um dia sofri um acidente e fui para o hospital. Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento, tudo ia melhorar. Deixe a vida continuar. Doe órgãos. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. santacasasp.org.br. Beatles para Crianças está na Rádio Mega Brasil Online. Música, curiosidades e muitas histórias para as crianças e para toda a família. O programa Beatles para Crianças é apresentado por Fábio Freire e Gabriel Manetti toda segunda-feira às 5 da tarde, com reapresentações às quartas às 10 da manhã, às sextas às 10 da noite e aos sábados às 2 da tarde. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika e é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Cenários está de volta. Estamos de volta com Cenários, hoje recebendo Melcina Moura Moreno, professora doutora em neurociência, presidente do Instituto Moura Moreno, e que está falando aqui com a gente sobre ambição, ganância, corrupção. No bloco anterior, a nossa conversa girou em torno da ganância, ganância que tem levado muita gente aí à perdição. Melcina, porque uma pessoa que atinge o máximo do conforto, da tranquilidade, segurança para a sua família, para os seus amigos, cachorro, papagaio, etc. E mesmo assim não tem um freio. Olha, a ganância extrapola e ele se envolve numa corrupção eterna que tem ceifado aí, de certa maneira, a sua vida política, econômica e social. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos graus de saúde mental. E o primeiro grau é minha autoestima. Então eu tenho autoestima, essa autoestima eu transformo em autoconfiança, esta minha autoconfiança se transforma em produtividade. Só que eu preciso me sentir pertencente. E na minha necessidade de sentir-me pertencente, então eu passo a ter metas cada vez maiores, e eu já tenho tudo, meu papagaio tem tudo, tal, mas eu quero mais para eu pertencer àquele outro grupo. E isso não tem, é uma escala que não tem limites, porque quando você chega no topo de uma montanha, o que você vê? Outros topos, outras montanhas. Só que o que você tem que fazer? Descer daquela e recomeçar a subida. Quando você está falando de ganância, quando você está falando de corrupção, não. Você já pensa de que maneira você vai sair daqui e vai chegar no próximo topo. E aí você começa a fazer o quê? Os conchavos.
é onde você começa a ficar tomado pela neurose obsessiva, que é uma psicopatologia muito grave, que vem com desvio de conduta, desvio de responsabilidade, desvio de caráter. Agora, vamos dar um voo aqui nessa nossa conversa. Estamos falando com esses atores sociais, desses atores sociais, entre os quais nos incluímos, seres pensantes, etc. Mas o que acontece é que no estágio tecnológico em que nós estamos, está cada vez mais evidente uma coisa chamada inteligência artificial. E estas máquinas, enfim, que estão transformando os homens em alguma coisa diferente, né? Os robocops, aquela coisa toda. Nós vamos programar máquinas com que critério? Da ambição, da ganância, da corrupção, e elas vão agir baseada em quê? Na programação que nós fizemos. Com ética tal? Com ética e tal. Então veja, se eu tenho inteligência para programar uma máquina, eu vou programar essa máquina baseando nos meus valores, na minha própria programação. Pois é, mas acredita-se que você terá controle sobre ela. Não. O que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Se nós pensarmos, Paulo, que nós não temos total controle sobre a nossa própria programação mental, porque quando você tem controle da sua programação mental, do seu aparelho psíquico como um todo, na formação dos seus sentimentos que vão gerar os seus pensamentos, que vão produzir as suas palavras e as suas ações, é assim que o cérebro funciona. O cérebro é lógica. Ele é lógica. E ele faz parte, quando a gente estuda neurociência, isso é muito claro, a gente faz muito uso da lei da física 90-10. 90% são suas escolhas, 10% é o universo, Deus, ou o que você queira chamar, mas é o externo. Então, se nós não temos total comando da nossa máquina mental humana, nós vamos produzir máquinas que não vão considerar este valor de quem as programou. Mas isso não é um terror? Já é um terror. Já é um terror. Meu Deus. Então, me parece que o jeito é consertar os humanos antes que tudo isso aconteça. Com certeza. É consertar os humanos. E isso é possível, isso é viável, isso não é utópico. Isso começa isso começa num treinamento, novamente, o treinamento daquilo que é certo para mim e é certo para o outro. E este outro é todo ser vivente. Quando você começa a trabalhar nesse princípio, que é a lei do meu direito vai até onde começa o seu, pronto, nós começamos a estabelecer uma nova forma de pensamento. É um novo mindset. E isso é possível. Quem tem o meio de comunicação como você, tem esse poder. Na minha área, nós temos também o poder de ir mexendo e mudando e conscientizando. Trabalho de formiguinha. Muito bem, Melcina, doutora Melcina, professora, doutora em neurociência, que agora está trabalhando com coaching, orientando as pessoas aí a como se virar nesse mundo maluco. Muito obrigado pelo prestígio da sua presença aqui em Cenários, doutora. Eu também agradeço e, como eu sempre falo nas minhas comunicações sociais, respire. Você está vivo. É Kaizen, melhoria contínua, porque o melhor está por vir. Basta que você faça o certo. Termina aqui o programa Cenários com Paulo Vieira Lima.